O capítulo 12 do primeiro livro dos Reis trata sobre a revolta de Israel contra Roboão. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder este povo? Eles responderam: se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão seus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que havia crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado e eu o tornaria ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei: voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai lhes tornou pesado o jugo e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do Silonita Aias. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para com as tuas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para as suas casas, Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe dos trabalhos forçados, para todo Israel e apedrejou para todo Israel. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo o Israel apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou em Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem um reino. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaías, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, as tribos de Judá e Benjamim, ao restante do povo: assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas, voltem para casa todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para suas casas, conforme o Senhor tinha ordenado. Jeroboão fortificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles. Roboão, rei de Judá: eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas, e instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes aos seus altares idólatras. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Então este foi o capítulo 12 do primeiro livro dos Reis. O capítulo 12 do primeiro livro dos Reis trata sobre a revolta de Israel contra Roboão. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão,
filho de Nebate, que estava no Egito para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder este povo? Eles responderam: se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão seus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que havia crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Torna-o mais leve, diz: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado e eu o tornaria ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei: voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai lhes tornou pesado o jugo e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aias. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para com as tuas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para as suas casas, Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe dos trabalhos forçados, para todo Israel e apedrejou para todo Israel. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo o Israel apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou em Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem um reino. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaías, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, as tribos de Judá e Benjamim, ao restante do povo: assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas, voltem para casa todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para suas casas, conforme o Senhor tinha ordenado. Jeroboão fortificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles. Roboão, rei de Judá: eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas, e instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes aos seus altares idólatras. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Então este foi o capítulo 12 do primeiro livro dos Reis. O capítulo 12 do primeiro livro dos Reis trata sobre a revolta de Israel contra Roboão. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder este povo? Eles responderam: se hoje fores um servo deste povo e
servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão seus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que havia crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Torna-o mais leve, diz: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado e eu o tornaria ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei: voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai lhes tornou pesado o jugo e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do Silonita Aias. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para com as tuas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para as suas casas, Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe dos trabalhos forçados, para todo Israel e apedrejou para todo Israel. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo o Israel apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou em Jerusalém, convocou 180 mil homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem um reino. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaías, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, as tribos de Judá e Benjamim, ao restante do povo: assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas, voltem para casa todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para suas casas, conforme o Senhor tinha ordenado. Jeroboão fortificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles. Roboão, rei de Judá: eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas, e instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes aos seus altares idólatras. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Então este foi o capítulo 12 do primeiro livro dos Reis. O capítulo 12 do primeiro livro dos Reis trata sobre a revolta de Israel contra Roboão. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder este povo? Eles responderam: se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão seus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que havia crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve.
torna-o mais leve, dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei: voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai lhes tornou pesado o jugo e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do Silonita Aias. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para com as tuas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para as suas casas, Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe dos trabalhos forçados, para todo Israel e apedrejou para todo Israel. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo o Israel apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou em Jerusalém, convocou 180 mil homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem um reino. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaías, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, as tribos de Judá e Benjamim, ao restante do povo: assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas, voltem para casa todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para suas casas, conforme o Senhor tinha ordenado. Jeroboão fortificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles. Roboão, rei de Judá: eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas, e instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes aos seus altares idólatras. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Então este foi o capítulo 12 do primeiro livro dos Reis. O capítulo 12 do primeiro livro dos Reis trata sobre a revolta de Israel contra Roboão. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder este povo? Eles responderam: se hoje fores um servo deste povo servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão seus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que havia crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei: voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei
Elias respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse: Meu pai Elias tornou pesado o jugo e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: Que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para com as tuas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para as suas casas, Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe dos trabalhos forçados, para todo Israel e apedrejou para todo Israel. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo o Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou em Jerusalém, convocou 180 mil homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem um reino. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaías, homem de Deus: Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, as tribos de Judá e Benjamim, ao restante do povo: Assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas, voltem para casa todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para suas casas, conforme o Senhor tinha ordenado. Jeroboão fortificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles. Roboão, rei de Judá, eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas, e instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes aos seus altares idólatras. No 7º, ou melhor, no 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Então este foi o capítulo 12 do primeiro livro dos Reis. O capítulo 12 do primeiro livro dos Reis trata sobre a revolta de Israel contra Roboão. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder este povo? Eles responderam: Se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão seus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que havia crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: Que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: Diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado e eu o tornaria ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei: Voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei Elias respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse: Meu pai Elias tornou pesado o jugo e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo,
pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do Silonita Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: Que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para com as tuas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para as suas casas, Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe dos trabalhos forçados, para todo Israel e apedrejou para todo Israel. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo o Israel apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou em Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem um reino. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaías, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, as tribos de Judá e Benjamim, ao restante do povo: assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas, voltem para casa todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para suas casas conforme o Senhor tinha ordenado. Jeroboão fortificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles. Roboão, rei de Judá, eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas, e instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes aos seus altares idólatras. No 7º, ou melhor, no 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Então este foi o capítulo 12 do primeiro livro dos Reis. O capítulo 12 do primeiro livro dos Reis trata sobre a revolta de Israel contra Roboão. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder este povo? Eles responderam: se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão seus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que havia crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado e eu o tornaria ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei: voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai lhes tornou pesado o jugo e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do Silonita Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para com as tuas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para as suas casas, Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe dos trabalhos forçados, para todo Israel e apedrejou para todo Israel.
O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo o Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou em Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem um reino. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaías, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, as tribos de Judá e Benjamim, ao restante do povo: assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas, voltem para casa todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para suas casas, conforme o Senhor tinha ordenado. Jeroboão fortificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles. Roboão, rei de Judá: eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas, e instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes aos seus altares idólatras. No 7º, ou melhor, no 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Então este foi o capítulo 12 do primeiro livro dos Reis.